Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chicobski falando, o seu idiota com acesso à internet preferido. Antes de começar o programa, eu peço que você assine o canal, siga a gente nas redes sociais e largue um pixinho pra gente comer um italiano. Agora fique com o programa. Bom, a gente vai começar aí a parte final. Mas primeiro eu gostaria de pedir desculpa para você, assinante do canal, né? Pela falta do conteúdo prometido de ontem, né? Do Sou de Niterói, ao vivo, né? Eu vi que não dá para realizar, né? Por motivos pessoais eu não pude estar na frente do computador no horário pretendido. E vi que não dá para realizar, né, a execução do SDN conforme o original, né? Então eu não desisti do Sou de Niterói, né? Eu gosto desse quadro, eu acho pertinente o quadro, eu só não vou poder executá-lo conforme prometido, conforme idealizado no princípio da pandemia. Então, se você gosta do Sou de Niterói e acompanha a gente aqui no canal também, fica tranquilo que a gente vai realizar o Sou de Niterói, porém em outro formato, tá? A gente vai fazer o programa, vai gravar e vai subir, tá? Nada de ao vivo, porque não dá para fazer. E o Sou de Niterói também não vai ficar só ao vivo no Facebook, vai passar a integrar a, a trilha, né, do OcioCast no feed do podcast em si. Então, se você não conhece o OcioCast, a gente tem um feed lá em várias plataformas, seja iTunes, seja Google Podcast, e essas outras desconhecidas aí a gente tem também. Você pode seguir a gente no OcioCast, seguir o OcioCast no seu agregador de podcast preferido. Então, sem mais delongas, a gente vai finalizar a resenha Pacóvia medíocre para a ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI agora. Então, a gente estava lá no capítulo 7, né? Que é o capítulo que dá nome, né, ao livro em si, né? Aí você tem que ser ultrajante para ser notado e vencer, Roger Stone. Então o capítulo aqui vai desde do antipetismo que foi perpetrado pela mídia, né? Lembrando que o antipetismo ele sempre foi de direita, mas com a ascensão do PT ao poder, ele foi se mostrando foi mostrando uma ascensão muito grande também na esquerda, né? Por, por uma questão diferente do antipetismo da direita, o antipetismo pela própria esquerda, seja com a dissidência que gerou o PSTU, seja com a dissidência que gerou o PSOL, né? Tipo, uma década depois, praticamente, um pouco mais, né? O PSTU é de 92, né? E o PSOL, a dissidência foi gerada na reforma da Previdência de 2004, onde o PT, salvo 5 pessoas do partido, corroboraram a reforma da Previdência do seu Lula, que fez com que aposentado continuasse contribuindo para a Previdência Social. Né? Antigamente, o aposentado recebia integralmente o seu salário, né? E a partir da reforma da Previdência de 2004, não mais, né? Enfim,
quem discordou no palanque do PT foi expulso do partido. E o pessoal nasceu. Então, essa dissidência, esse antipetismo, ele já era por preconceito da direita, que não suporta pobre, mas ele começou a se acentuar assim que o PT chegou ao poder, né? E só que por razões éticas, né? Porque o PT realmente traiu a classe trabalhadora. Enfim, então ele vem falando desse antipetismo que foi bastante acentuado pela mídia nos governos da Dilma, né? Do Lula também, né? Mas da Dilma foi um negócio absurdo, né? Para a gente entender a ascensão desse antipetismo, né? Ele vem bem minuciosozinho, bem pontuando bem a cada passo, né, desse antipetismo que a gente veio a presenciar, né? No capítulo seguinte, aqui ó, manifestantes queimam a bandeira do Partido dos Trabalhadores no feriado de 7 de setembro de 2011, né? Segundo 2011, eu acho que é primeiro mandato da Dilma. Primeiro mandato da Dilma. O ato contra a corrupção na Avenida Paulista. Aí, manifestação de direita, né? Cariacica, Espírito Santo, novembro de 2017. Lula descansa antes de falar para uma plateia de estudantes no Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, né? Aí a gente vai continuando aqui. A quase candidatura de Huck, né? Gente, tá faltando texto aqui. Não, é a continuação do capítulo 7. Aí fala, né, da pachorra que foi, aí tá o Mequetrefe, né? O empresariado e a força do corporativismo, né? O subtítulo, subtópico do capítulo 7. Aí você tem aqui, em março de 2016, o Movimento Brasil Livre, né? Essa corja organizou a vigília e pendurou o boneco do presidente Lula como um Judas em frente à Federação da Indústria do Estado de São Paulo, que por mim podia queimar, arder em chamas. A Fiesp é uma das coisas mais nefastas que tem. Aliás, para mim, qualquer agremiação que não seja de trabalhador tinha que ser proibido. Porque a agremiação de comerciante, igual tem a cambada de deletério lojista, né? A cambada deletéria lojista em Niterói, né? A CDL, comerciante e industrial e latifundiário, essa galera se junta, para mim é cartel, e cartel é crime. Então essa galera não tinha que ter liberdade de reunião, entendeu? Liberdade de reunião, de nada, entendeu? Que esse tipo de gente só se junta para fuder a classe trabalhadora. Então não tinha que ter liberdade nenhuma não. Fiesp, CDL, essa galera nefasta aí que se junta para fuder a classe trabalhadora, tinha tudo que ficar restrito ao grupozão do WhatsApp, né? Esses bosta. Então, continuando aqui, aí a gente tem o prédio da Fiesp, que devia ser desocupado para casa para sem teto.
na Avenida Paulista, em São Paulo, foi usado como símbolo político durante um movimento decisivo nos últimos anos. Aí elitismo histórico-cultural, aquilo que a gente que tem um mínimo de consciência de classe já está cansado de saber, né? Dentro do conceito histórico conjuntural nacional, né? Falando sobre todos esses aforismos elitistas que o Brasil tem. Aqui é a Mônica Mendes, estudante do curso de saúde pública da Universidade de São Paulo, alegou ter sido impedido de entrar na faculdade de medicina por ser negro em maio de 2014. Entendeu? Essa parada aí. Aqui, ó. Aí a gente entra também na coisa do dogma religioso, né? O preconceito que tem com várias religiões de matriz africana, depois da ascensão dos protestantes pentecostais, que tem umas particularidades que é muito hipócrita, eu diria, porque eles têm particularidades muito próximas da Umbanda, por exemplo, na execução dos seus cultos, né? Mas enfim, é só o puro preconceito dogmático cristão, né? É dogma religioso aí, ó. Estrume da humanidade. Povo abençoado Brasil, Jair Messias Bolsonaro é presidente do Brasil. A mentira, o engano, a corrupção, a imoralidade caíram por terra. Prevaleceu a verdade, prevaleceu a justiça, prevaleceu o combate à corrupção. Frase do pastor Estrume da humanidade, Silas Malafaia, em outubro de 2018, logo após confirmada a eleição de Bolsonaro. O retrato é de julho de 2011, época em que o pastor já se envolvia em polêmicas contra o público LGBT, né? Porque em vez de fazer pelo próximo, bom mesmo é tomar conta do cu do próximo, né? Estrume de ser humano. Isso daí tinha que tomar tiro e mandar a conta da bala para a família. Aí vem apresentando todas as peculiaridades referentes ao Malafaia e outros líderes religiosos pentecostais, em sua maioria, sobre o referido capítulo. O sentimento antissistema. Esse sentimento antissistema é muito peculiar, né? Porque o excrementíssimo, que vai passar a faixa agora, se ele for macho, né? Vai passar a faixa pro Lula. Ele sempre se disse antissistema. Baixo clero. O que é baixo clero? Baixo clero é aquele político que está ali porque teve voto, mas não conversa com ninguém e está sempre indo conforme a banda toca, né? O típico político que não deveria existir se a classe trabalhadora realmente tivesse empenhado, né? Aí, ele foi uma ferramenta do liberalismo fascistoide, né? Que essa corrente que veio ascendendo, né? Conforme o livro fala, ao longo desses anos, e falou: não, vamos pegar esse filho da puta aqui, que ele não é tão conhecido, mas ele serve o nosso propósito. Vamos investir pesado em divulgação de massa por mensageiro instantâneo, né, WhatsApp na época, e vamos botar esse filho da puta lá. E botaram. E ele fez exatamente o que queriam que ele fizesse. Aí quando começou a ficar inconveniente, aí nego meteu o pé.
e deixou ele na merda. Tanto é que é o único presidente do Brasil, depois da redemocratização, que não foi eleito. Por pura incompetência. Porque ele tinha a faca e o queijo na mão. Porra, aquele vazamento de petróleo, ele podia ter, porra, botado todo mundo pra limpar aquela porra, né? Não deu, cagou e andou. Aí veio pandemia. Ele era para falar, cara, não, vamos salvar a população e não sei o que. Meu irmão, se ele tivesse um mínimo de competência, ele não saía dessa presidência mais nunca. Mas ele, além de casca de ser humano, ele é incompetente. Então, aí a gente viu aí a questão do antissistema. Em virtude de uma imensa descrença no modelo de democracia representativa, manifestantes ligados ao movimento Vem Pra Rua e MBL protestam na Avenida Paulista em abril de 2018, durante ato que pediu pela prisão do ex-presidente Lula. Quer dizer, é os recalcados do baixo clero falaram, não tem representatividade política. Eles queriam mamar na teta, eles não queriam o bem da classe trabalhadora. Né? Representatividade política realmente a gente não tem. Mas a gente não tem por quê? Porque a gente não tem uma regulamentação minimamente decente. Seja de fundo partidário, seja de mídia impressa, seja de... Você vê aí. O fundo partidário, por exemplo, no segundo dia depois do segundo turno, no dia seguinte do término do segundo turno, é que foi liberado o fundo partidário do PCB, por exemplo. Você tá entendendo? Os caras minam tudo que é minimamente respeitando, empreitadas para a classe trabalhadora mesmo, são minadas pelo Estado, entendeu? Aí você vê, regulamentação de TV. Tem duas regulamentações de TV, de mídia, que estão em voga, né? Que é a da Inglaterra e a de Portugal. Né? Porque, por exemplo, o nosso modelo de regulamentação de mídia, de rádio e TV, né? E agora se inclui também a internet e tudo mais, elas datam de 1962. E né, foi feito às portas da ditadura, né? Como era um modelo que atendia o Estado burguês, ele não foi nem revisto em nenhum momento. Passou o governo de seu Lula, passou o governo de Dona Dilma, ditos de esquerda, e nego cagou, porque a verdade é que o PT é de centro, porra. Eu já falei essa porra aqui e ninguém acredita. E a regulamentação de mídia, justamente para a gente não ter noticiário fazendo caveira de político sem prova nenhuma. Já falei aqui, eu tenho vários problemas com Lula. Vários com Lula. Com a Dilma eu tenho menos. Porque eu acho que a Dilma tem mais culhão que o Lula. Agora, o que fizeram com o Lula, que a imprensa fez com o Lula, a Veja, a Folha, a Globo, foi uma das coisas mais escrotas que eu já vi na minha vida. Uma das coisas mais escrotas que eu já vi na minha vida. Entendeu? A gente precisa de uma regulamentação de mídia para esse tipo de coisa não acontecer. Né? Mas tem dois modelos para seguir. Todos dois, tanto o modelo inglês como o modelo português, eles têm as seguranças para a população. Mas essas alternativas, eu prefiro, particularmente, eu gosto mais do modelo português, tá? Mas, em comparação com o modelo de 62, o modelo inglês é muito bom também. Então, há de se ter
uma regulamentação de mídia. Continuando, a gente tem que mudar muita parada para esse tipo de sacanagem não continuar, entendeu? Então, sigamos. Aqui a gente vai continuando aqui até o final do capítulo. É o final do capítulo? Não. Aqui é só do antissistema, né? Sentimento antissistema. Aqui. A expressão mais gráfica da descrença é o modelo de democracia representativa. 31 milhões de abstenções e 11 milhões de votos em brancos e nulos. Outubro de 2013. Voto nulo. Vou pontuar sobre voto nulo. Você está num país onde um dos direitos que você tem é voto. Você não fala assim, não vou votar. É um direito seu. Assim como é um direito seu você ser trabalhador e votar em um candidato da direita. A burrice é um direito seu. Porque o seu voto branco não vai mudar em porra nenhuma na legislação, na eleição, em porra nenhuma. Seu voto nulo também não vai fazer isso. Então, branco, nulo e não ir para votar só prova que você é um imbecil. Ou então um anarquista retardado. Eu não acredito no processo burguês. Eu também não acredito, mas estou lá, fazendo minha parte, votando em quem pelo menos está querendo mudar alguma coisa. Ou então o menos pior dos que estão ali à disposição para eu escolher. Então, se você que está me vendo e fala assim, eu vou botar a minha carinha na totalidade da tela. Se você que está me vendo acredita em voto nulo, em qualquer coisa, você é um retardado. Você é um retardado. Você que acha que anular seu voto, ou deixar em branco, ou não votar, você é um retardado que você não entende o mínimo de matemática. Não entende o mínimo de matemática. Porque os votos nulos, brancos e abstenções não contam para o processo eleitoral. Logo, eles não contam. E o fato deles contarem, a despeito da quantidade, não vai mudar porra nenhuma. Ou você aprende a votar, entendeu? Ou você aprende a votar. É essa a opção que você tem, é você aprender a votar para votar. É isso. Agora, vier com um discursinho pseudo-anarquista ou pseudo nem esquerda nem direita, o meu negócio pra frente, vai pra puta que te pariu, que você é um retardado, não entende o mínimo de matemática básica para você poder viver em sociedade, tá? Eu tenho, na verdade, vontade de dar uns tapas na sua cara, você que fala de voto nulo e voto branco e abstenção. Não ligo para política. Porra, você é direcionado na sua vida toda para política. Tudo que você faz tem política atrás. Qualquer coisa. Se você for cagar na sua casa, tem política de saneamento básico por trás. Então, porra, não vem com esse retardo mental. Eu não ligo para política. Então você é um imbecil. Você é um imbecil. Eu falo isso, mas, porra, falo com tranquilidade. Quem acredita quem não participa do processo político é um retardado. Quem não liga para política é um retardado. Porque a sua vida gira em torno dessa porra. Tá? Então vou voltar para a parada. Já tem 24 minutos de vídeo. Vamos dinamizar. Cadê aqui? Então, novas ferramentas de estratégia de comunicação. Vai falando da coisa da regulamentação de mídia que eu falei para vocês. Né? Passa por essas ferramentas de comunicação, internet e tudo mais.
As novas ferramentas de estratégia de comunicação, tais como o WhatsApp e a nova divulgação de notícias falsas, foram um elemento decisivo das eleições presidenciais em outubro de 2018. Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, novembro de 2017, a caravana Lula Sudeste, que passou pelo Espírito Santo e Rio de Janeiro, é hostilizado por apoiadores de Jair Bolsonaro. Aí vem falando tudo, os movimentos fala da Cambridge Analytica, que usou as redes sociais para bombar a candidatura do Trump em 2016, fenômeno que foi repetido aqui em solo brasileiro 2 anos depois, com a candidatura do Bolsonaro e tudo mais. Aí a gente vai para o capítulo 8, extrema-direita no mundo dos ideólogos do caos. O medo é uma coisa boa, o medo leva as pessoas a tomarem medidas. Né? Steve Bannon, o cara por trás da Cambridge Analytica. Né? A gente vai passeando sobre toda essa manipulação midiática, né? Os jogos do Estado consistem conquiste as mentes e os corações a qualquer custo. Né? Aí fala da Ucrânia também, né? Do que rolou na Ucrânia, que em certa medida é um dos motivos por estar rolando a guerra que está rolando agora, né? Essa parada que rolou em 2016 aí da Ucrânia e tudo mais. Mas enfim, vamos seguindo. Né? Aí fala do Brexit também, que rolou esquema para fomentar a xenofobia no povo inglês, né? E a consequente saída da Inglaterra para o Brexit, né? Do mesmo jeito que nos mesmos moldes de manipulação midiática que elegeram Trump, elegeram Bolsonaro, elegeram aquele bunda suja lá na Ucrânia, que manipularam também a opinião pública inglesa para a saída da União Europeia, né? Todos eles são fatos ligados, né? Aí ele vem apresentando todos esses dados e tal com as devidas fontes e tal para você vislumbrar isso também, além do autor. Aqui, Avenida Paulista, em junho de 2018, durante a 22ª edição da parada LGBT, as intituladas Minorias Resistem. Aí a gente vai para o capítulo 9, Frente Progressista Internacional. Hoje, para estar forte no mundo, você precisa estar forte em seu país. É ilusório acreditar que este processo pode acontecer de fora para dentro. É uma coisa bem basal, eu diria, né? Você não pode ser ouvido por uma pessoa que está na rua de cima, a não ser que você berre muito. Né? É mais fácil o teu vizinho, né, te socorrer quando você gritar fogo do que o vizinho da rua de cima. Né? Então, se você não tem projeção política nacional, internacional você não vai ter. Se tiver, não vai ser de muita ajuda. Mas enfim, a gente vai seguindo aqui. Aí o Haddad, em discurso na Avenida Paulista logo após a confirmação da vitória das eleições da Prefeitura de São Paulo em outubro de 2012, Haddad foi ministro da Educação do governo Lula e do governo Dilma, e após a prisão de Lula foi candidato ao PT em eleições presidenciais de 2018. Aí a gente vem seguindo aqui e pula para o capítulo 10, 2019, o novo arranjo sociopolítico brasileiro. Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. Nicolau Maquiavel. Depende, né, Fê? Só se você for filha da puta. Se você for um cara direito, né?
você vai se cercar de gente de direita, né? Mas enfim, nem todos os aliados, né? Só se você não escolheu bem seus aliados, né? Como o PT, por exemplo, dando a mão para PMDB. Eu queria fazer um adendo aqui sobre o PMDB. PMDB era um partido que não era para existir. PFL era um partido que não deveria existir, porque os dois coadunaram com a ditadura. Se isso aqui fosse um país minimamente sério, ninguém que fosse membro do PFL, né, que é o Extinto Arena, e do PMDB existiriam. Uma retomada democrática séria, tá? PMDB é um câncer que existe no país desde 1965. É o Partido do Sim, né? O Partido do Sim. O Arena era o Partido do Sim, senhor, né? Então é nessa base. É nessa base. Você dá a mão para o câncer, que é o PMDB, você já faltou na aulinha na palestra de estratégia e tática da plenária do partido, porque puta que pariu, hein? Vamos lá. Aqui, ó. São Paulo, 28 de fevereiro de 2016. Correligionários do PSDB brigam durante a confusão no diretório regional do partido no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Houve invasão e pancadaria entre apoiadores e críticos do então candidato à prefeitura João Dória. Cara, eu vejo essa imagem e eu fico muito chateado de nenhum deles estar armado. Porque eles podiam se matar entre si. PMDB, PSDB, PFL. PFL agora já juntou com tanta gente. O PFL teve a pachorra de mudar o nome para Democratas. Eu tinha comentado isso com meu pai à época. E aí, num dia, numa entrevista do Jô Soares com um grupo de humoristas do Melhores do Mundo, o cara repetiu o que eu tinha dito pro meu pai. Eu falei, aí pai, o cara falou a mesma coisa que eu falei. Ele falou, eu ouvi, aí riu pra caralho. E o meu pai era filial do PMDB. Você tá entendendo? Enfim. Ai, ai. Henrique Meirelles foi ministro da Economia do governo Temer e candidato nas eleições de 2018, né? Pelo MDB. Olha só, outra coisa também, o PMDB em 2018, eu acho, ou foi 2016. Eu sei que ele mudou de nome de novo. Foi para MDB, que era o nome que ele tinha no tempo da ditadura. Eu achei muito peculiar, né? Para não dizer outra coisa. Eu falei, porra. Apesar de estar com maquinações com a máquina governamental a seu dispor e gastar cerca de 54 milhões do próprio bolso na campanha presidencial, obteve apenas 1,20% dos votos válidos. Enfim. Bolsonaro versus Globo, que não é uma guerra real, né? Porque se fosse uma guerra real, ele tinha suspendido a concessão da Globo, agora há pouco, agora, nesse mês de Copa aí, né? Ele teve essa oportunidade, mas não o fez, né? Então não é uma guerra real, é só para dizer que é oposição, mas não é, porque o governo Bolsonaro toca o latifúndio, facilita tudo para o latifúndio. E a Globo é grande propagadora da cultura do agronegócio, né? O agro é tóxico, né? Enfim, emprega só 1/3 dos profissionais agrícolas do país. Emprega 1/3 e tem 3/4 da terra. O agronegócio tem 3/4 da terra arável deste país e emprega só 1/3 dos profissionais da área. Ou seja, o agro não é porra nenhuma para a classe trabalhadora.
atores sociais históricos e a onda conservadora, né? A gente vai passando por seu Reinaldo Azevedo, Jovem Pan, aquela corja toda. É um novo Congresso Nacional, Senado e Câmara de Deputados, que eu já falei sobre aqui, né, em matéria escrita no Ócio Leva ao Vício, né, no final da eleição de prefeito, das eleições municipais, né, eu mostrei, né, que o bolsonarismo venceu no primeiro turno em Niterói. Né? A gente só teve 3 vereadores da esquerda real mesmo sendo eleitos. Nem o PSTU levou ninguém, só o pessoal levou 3 caras. Quer dizer, levou o PEG, a Bene e o... oh meu Deus, o Túlio. Só esses 3. Né? Enfim, vamos seguir. Né? Aí eu falei do governismo, né, dessa galera na Câmara de Niterói, comparado com os partidos, né, e tudo mais. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para a matéria, para você dar uma conferida. E a gente aqui, nossa senhora, hein? É para botar medo nas crianças. Assim, uma cerimônia de posse do prefeito João Dória na Câmara Municipal, né? Camarada Geraldo estava lá. Aí abaixo, Michel Temer, enquanto presidente da República, aplaude o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, durante o Fórum Econômico Mundial realizado em São Paulo em março de 2018. Né? Então, Geraldão da Massa estava lá também. Ai, caralho. Capítulo 11, o último capítulo, né, para a gente finalizar esse vídeo que já está grande para um caralho, com 36 minutos. Bolsonarismo, o jogo político e a política externa e a sociedade internacional. E esquecer que a gente depende de multilateralismo pode trazer um risco de credibilidade real. Guilherme Casarões. Bom, bolsonarismo é a sociedade internacional, multilateralismo é o alinhamento automático com os Estados Unidos de Trump. Policiais do batalhão da polícia de choque tentam conter as manifestações durante o ato conjunto de movimentos passe livre, tá? É o que suscitou, né, as jornadas de junho de 2013 foi a desmedida, que sempre é desmedida, né, a ação da polícia, porque a polícia militar, ela é um ranço ditatorial, né? Ela é um ranço que se converteu em Constituição, né? A Assembleia Constituinte tem uma porrada a Constituição de 88 tem uma porrada de dedo da ditadura que estava passando na bola. Uma porrada. Ah, Chico, mas eles passaram em 85. A ditadura só acabou em 88, quando o povo elegeu o presidente. 89, perdão. Quando o Marronzinho disse que ia falar e não falou até hoje. Procurem. Marronzinho vai falar. Eu gostava já desde pequeno, eu gostava de política. Era avô brisolista, pai jornalista, né? Apesar de ser PMDB. Minha mãe era afiliada ao PDT também. Né? Ela afiliou com 18 anos. Mamãe ia para protesto na Candelária, no Sintuf, e depois foi largando de mão. Então eu sempre gostei de política. Sempre gostei. Eu lembro de comentar programa político do Brizola no café da manhã. Eu garotinho. Não garotinho, o nefasto integrante do PDT.
que eu nem sei agora em qual partido. Mas enfim, eu sempre gostei, sempre curti. Então, a gente eu vou falando as coisas, eu vou me esquecendo do que eu tinha começado a falar. Você jovem, me desculpe. Então aí a gente está vendo aí que sempre quando é para direito da classe trabalhadora, né, a gente tem a resposta muito mais radical, né, mais peremptória da polícia do que, por exemplo, para ato golpista na porra da rodovia, né, dona Polícia Rodoviária Federal. Então, nós estamos aí seguindo a integração regional da América do Sul e a Venezuela, né, que o Mercosul tinha um comércio, vinha com um comércio bastante promissor, né, e que por causa de atores, quando a gente fala atores, pessoas que atuam para aquele fim, né? Então, vários atores minaram as boas relações do Mercosul, né? Isso porque era interessante para os Estados Unidos, para a União Europeia, que isso não vingasse. Assim como eles fazem também com a Rússia, com a China, né? Enfim, não que a Rússia seja um estado minimamente salutar para a classe trabalhadora, não o é já desde muito tempo. 1992, para ser mais exato. A China e o anticomunismo, né? Falar de China, eu recomendo que vocês vejam lá o programa do João Carvalho, que é um maoísta, né, com propriedade de fala, além de tudo historiador, né? Ele é um pouco mais novo que eu, mas gosto muito dele. Eu gosto dele desde da UDR, né? Aí fala um pouco dessa campanha, né, de anticomunismo. Lembre sempre, tá? Se alguém é anticomunista, ele é fascista, tá? Porque o seio do fascismo é o anticomunismo. Então, se o cara chega para você e fala assim, esse negócio de comunismo, não gosto desse negócio de comunismo. Se ele falar na sequência, eu sou anarquista, aí você, beleza, você paga uma cerveja para ele ou para ela. Agora, qualquer coisa de anticomunismo sem ser anarquista é fascista. É fascista. Tá sendo ou é fascista com propriedade ou está sendo manipulado pela mídia liberal fascista. Então, Davos e o teste de fogo nos grandes palcos do mundo, né? Fala a convenção de Davos lá, aquela parada, né? O Fórum Econômico Mundial, né? Aquela vergonha que foi Davos, né, pra gente. Enfim, Avenida Paulista, junho de 2018, 22ª edição da Parada LGBT. Isso aí. Aí tá aqui continuando na pegada, né? Aí eu vou ler o pós-fácil para vocês, para a gente finalizar, né? Só para te dar esse gostinho de você procurar essa obra, que é muito boa, muito boa, muito boa. O descrédito do modelo de democracia indireta, a ganância desmedida dos partidos políticos pela manutenção das suas hegemonias a qualquer custo, a influência da mídia brasileira, as manobras de poderes corporativos e da República, uma recessão econômica, todos os tipos de elitismos históricos, a sagacidade de grupos internacionais que são especialistas em utilizar o medo e a algeriza como forma de promover instabilidade ou criar coesão política entre as massas, o dogma religioso e novas ferramentas e estratégias de comunicação.
A ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI promoveu uma reorganização da estrutura social brasileira, não somente nos âmbitos político e social coletivo, trabalho, clube, mercado, etc., mas no cerne das famílias e das relações afetivas de amizades mais próximas. Melhores amigos brigaram, tios e sobrinhos discutiram, pais e filhos se desentenderam aos gritos. Foi um período muito conturbado para a sociedade brasileira em geral. Essa reestruturação, que aconteceu de forma mais acentuada em 2016, entre 2016 e 2018, foi especialmente traumática por conta da intensidade de ambos os elementos que colidiram neste começo de século XXI no Brasil. De um lado, o conservadorismo histórico, que se aliou ao conservadorismo religioso e venceu as eleições de 2018. Do outro, a intensificação de tendências globais inexoráveis, como a globalização, a ciência moderna e o feminismo, este último compreendido como a busca da igualdade total, considerando o tratamento destinado às pessoas de todos os gêneros. Trata-se de um período na história do Brasil quando as forças políticas e sociais que representam estes raciocínios antagônicos tratavam um embate sobre a plataforma do descrédito do modelo de democracia representativa que foi catalisado em muitas sociedades civis modernas do planeta por causa da internet e o surgimento de um novo paradigma de comunicação, principalmente desde a popularização dos smartphones. Espertofone, fera. Entre 2010 e 2013, com redes sociais, aplicativos e novas estratégias de construções de narrativas. Apesar disso, os elementos que norteiam a organização das retóricas mais conservadoras atuantes no Brasil no começo da nova década de 2020 e 2030 se assemelham muito aos discursos da doutrina Truman, quando o objetivo do então presidente estadunidense Harry Truman era deter o avanço do comunismo no mundo. Em 1945, aí faltando comunismo no mundo, vírgula, em 1945. Atualmente, a nossa maior parceria comercial é a China, país governado pelo Partido Comunista Chinês. O mundo mudou e seguirá em constante transformação. Aliado ao fundamentalismo religioso que prega uma cruzada do bem contra o mal como uma questão de sobrevivência e a racionalidade neoliberal vigente no Ocidente, o bolsonarismo vem transformando o Brasil em uma espécie de teocracia evangélica miliciana, um estado caótico, fragmentado, isolado e fraco, controlado por milícias e grupos paramilitares internamente. Lembrando que milícia aqui está dissociada erroneamente de grupo paramilitar, tá? Quando começou a divulgar-se sobre milícia, né, segundo a vigência da lei, né, é uma referência a grupos paramilitares, ou seja, junto a uma galera armada para fazer crime organizado, né? Máfia mesmo, igual nos filmes que a gente via de Al Capone, né? Só que milícia, o termo milícia, que foi mal utilizado pela imprensa fluminense, né? No momento em que começou-se a divulgar sobre esses grupos paramilitares, usou o termo milícia, que na verdade a milícia por exemplo, você tem uma associação de moradores, né, que por leniência, que não é devidamente segura, né, por leniência do Estado, que não manda, tá cagando para aquela região. Então a associação de moradores monta uma guardazinha, né, de pessoas que fazem ronda e tal, né, para segurança do próprio. Isso é uma milícia. Né? A associação de moradores fazendo guarda, que
Até na Coreia, você vê em dorama, né, os caras fazendo a mesma coisa. Então, isso é uma milícia. Então, é, o grupo de moradores montando vigília, né, isso é uma milícia. Né? A guarda da vila, vamos botar assim, é uma milícia. Agora, o termo milícia que a gente foi mal utilizado, foi mal apropriado pela imprensa para designar esses grupos paramilitares. Então, voltando ao pós-fácil, com a religião no centro da vida social e submisso ao capital financeiro estrangeiro internacional, exportando matéria-prima e produtos primários enquanto precariza a ciência, a pesquisa e as condições de trabalho e a vida em geral da população nacional. Forças dogmáticas e conservadoras preferem terrenos mais ácidos porque é sempre mais fácil avançar retóricas que usam medo ou os elitismos históricos quando as pessoas estão com raiva e existe a dimensão de um inimigo comum responsável por todos os problemas. Tática fascista largamente descrita. Você pegar e criar esse, não, porque a culpa é disso daqui. Será que a culpa é disso daqui? De todos os problemas é isso aqui? Não é, né, fera? Então vamos lá. Cadê? Onde é que eu estava? Existe no meio comum responsável por todos os problemas. Tá? Contudo, o funcionamento da sociedade civil no século XXI é bem mais elaborado e envolve um processo de coordenação de inúmeros aspectos, agentes e expectativas, além de uma complexa interação com o resto do mundo, com o qual o ódio e o medo têm pouquíssimo ou nada a contribuir. Dessa forma, assim como a sociedade brasileira proibiu a propaganda dos cigarros, por exemplo, porque entendeu que se tratava de um produto demasiadamente nocivo para promover, faz-se necessária uma legislação e um parlamento que seja capaz de efetivamente impedir qualquer campanha, discurso ou prática política que adote como base o ódio, a discriminação, a ridicularização e a humilhação de outros seres humanos. Exatamente pelo mesmo motivo. É preciso garantir que a fala e a mensagem transmitida de forma geral dos candidatos e mandatários seja genuinamente republicana e democrática. Esses são os valores que constituem de fato o Estado de Direito da República Federativa do Brasil e possibilitam que as pessoas discordem de forma civilizada. Sem eles, todas as nossas instituições colapsam e nos resta somente o obscurantismo de um autoritarismo vil, conforme o Brasil constatou empiricamente entre os anos de 2016 e 2021. Com a economia devastada, o segundo maior número de óbitos registrado em decorrência da Covid-19 em todo o planeta entre os meses de março de 2020 e 2021, o isolamento internacional, a explosão da violência, da criminalidade e da intolerância, escândalos de corrupção do governo federal, desavenças internas e externas de todas as ordens, todos os indicadores sociais apontando a deterioração dos padrões de vida, volta da fome, etc., e o desmatamento recorde das suas florestas e regiões de preservação, a nação viu-se confrontada com os efeitos práticos que utilizar o ódio, o medo e os elitismos históricos combinado às redes sociais digitais para eleger os seus líderes representativos acarretam invariavelmente. Assim, lamentavelmente para o Brasil, a ascensão do bolsonarismo ainda coincidiu com a pior pandemia de a pior pandemia dos últimos 100 anos. Refletir sobre os danos e possíveis soluções causados por essa intersecção entre bolsonarismo e a Covid-19 no Brasil é o tema do livro Tempestade Perfeita, o Bolsonarismo e a Sindemia. E o quê? E a sindemia? Covid-19 no Brasil, que em certa medida oferece uma espécie de continuação para esta obra. Então, eu fiquei curioso, vou procurar Tempestade Perfeita para ler aqui, quer dizer, para eu ler aqui e depois até compartilho com vocês no mesmo molde do
do RPM 123. Então é isso aí, né? Terminamos com a ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI, né? E que bom, né, que apesar da pouca divulgação desse livro aí, de eu só ter tido contato com ele depois, né, do que precisaria, talvez eu tivesse feito essa resenha e a gente não tivesse nem Bolsonaro no segundo turno, né? Aí você fala, poxa, você está se dando muito crédito. Cara, será? Pouca gente vê meu canal, mas cabe a vocês 120 aí no YouTube, nas suas redes sociais, fazer a divulgação, né? Só queria reiterar que é muito importante, se você é assinante do canal e de repente não tem uma grana aí pra gente fazer, para depositar aí, pra gente comer um italiano aí com QR Code aí, aqui do lado, aqui, ó. Não, aqui. Então, isso daí faz a gente ter vontade de continuar o trabalho, né? Porque lembrando que a mídia independente ela não se paga sozinha. E siga a gente nas redes sociais aí, né? É importante não só você seguir, mas quando sai o conteúdo, se você não pode chegar junto para contribuir de repente com um Pix para a gente, é imprescindível que você demonstre que você demonstre que você gosta do canal, compartilhando com seus amigos nas redes sociais. Ele, pô, dá uma olhada aqui, o Chico finalizou aí, tal, porque que adianta você gostar passivamente do conteúdo e não socializar o conteúdo com quem você tem relações, né? Então, divulga a gente aí nas redes e tudo mais, tá? Faz o compartilhamento aí da gente para a gente crescer e ter mais gente, né? De ter vontade de continuar fazendo as coisas, tá? É imprescindível. A gente vai continuar fazendo na medida do que dá, né? Mas se tiver muita gente querendo conteúdo, pedindo conteúdo, a gente vai fazer mais, beleza? Por hoje é só. Se não fez ainda, deixe um joinha, assina o canal e siga a gente nas redes sociais. Se puder, larga um pix pra gente comer um italiano. Beijo no Kengo e até a próxima.